No vídeo de hoje vamos abordar todos os assuntos relacionados à Shopee Express. Vamos falar os pontos positivos e os pontos negativos. E você vai tirar a sua conclusão se de fato vale a pena ou não. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje é dia de sinceridade. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-lo que o meu canal é novo e meu intuito aqui é incentivar você, mostrar os caminhos para que você também possa ganhar dinheiro da mesma forma do que eu. Então, eu gostaria de pedir o seu joinha e o seu like e, se possível, deixe o seu comentário, já que com o seu like e o comentário, a gente diz para o YouTube que somos relevantes. Então, não esqueça de deixar essa moral. Então, continuando aqui, eu vejo muitas pessoas falando sobre a Shopee Express, coisas ruins. Basicamente, eu só vejo coisas ruins. Eu não vejo ninguém falando coisas boas. Só que eu não vejo ninguém falando de um ponto muito importante, que você tem uma escala de vendas natural quando você sai dos correios para as transportadoras. Mas isso nós vamos falar mais para frente. De fato, sim, as transportadoras ela tem uma maior dificuldade comparado aos correios. Se os correios você já acha ruim, as transportadoras é um pouquinho pior. Não vou mentir para você. De fato, ela tem seus problemas. De fato, ela precisa corrigir. Ela tem os seus problemas e eu não vou negar. E quais são esses problemas? Quando você sai dos correios para as transportadoras, com alguns sellers já aconteceu da transportadora demorar 2, 3 dias para começar a passar lá, já que por algum motivo houve uma falha de comunicação entre a Shopee e a transportadora. Porque quando a Shopee tira você dos correios para as transportadoras, a Shopee avisa para a transportadora que a partir de tal dia, ela precisa passar lá no seu endereço para retirar essa mercadoria. Então, em alguns casos, já aconteceu de não ter essa comunicação. Aí o seller fala, poxa, Shopee, era para ter vindo hoje e não veio. Aí você vai abrir aí você avisa para a Shopee vai avisar, aí até que isso sincronize, é mais uns 2 dias. Mas qualquer dano que você toma, seja por pontuação, seja por atraso, enfim, a Shopee, ela corrige. Isso ela corrige. Às vezes pode demorar um pouco, mas ela corrige. Um outro problema que acontece com as transportadoras. Quando tem uma oferta muito grande na Shopee, por exemplo, o que aconteceu agora no último dia 12/6 comigo. Isso nunca tinha acontecido antes, mas aconteceu. Na oferta do 12/6, houve um volume muito grande de vendas. E praticamente as transportadoras, no caso, a que vem coletar os meus pedidos, que é a Total Express, ela não conseguiu absorver. Então, o primeiro problema foi que na segunda-feira eles não vieram coletar os pedidos. Na terça-feira, por eles não terem vindo coletar os pedidos, gerou um volume muito grande, mais de 3.000 pedidos. Eles não conseguiram coletar todos, já que deu carga 100% no caminhão. Então eles levaram aproximadamente 500 pedidos. Na quarta-feira, novamente, eles vieram coletar e não conseguiu pegar todos os pedidos. Por quê? Porque o caminhão deu 100% de carga e levou aproximadamente 700 pedidos. Na terça-feira, quando eu vi que eu poderia ser prejudicado, eu já comuniquei a minha gerente de contas ou gestor de contas, como você fala, e disse, ó, aconteceu isso. Cauê, eu quero o relatório, baixo relatório de todos os pedidos que vão entrar em cancelamento na quarta-feira. Mandei para ela. Estendeu para segunda-feira. Segunda-feira agora, hoje é dia 22/6. Então estenderam. Na quarta-feira, eles vieram e pegaram 1.000. Aí,
conseguiu diminuir bastante. Na quarta-feira ficou combinado de eles passarem no meu centro de distribuição para retirar. Quinta-feira que foi feriado, não é verdade? Eles passaram e equalizou. Diante dos problemas, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de olhar pelo lado positivo, sempre aproveitar e tirar algo positivo, mesmo que esteja dentro do pior cenário. E eu consigo identificar pontos positivos. Primeiro ponto, dentro da dificuldade, a Shopee me deu um respaldo. A Shopee ela demora. Sim, às vezes ela pode demorar, mas ela nunca te deixa na mão. Ou muito difícil ela te deixar na mão. Segundo ponto, os Correios é uma empresa do governo. A gente não consegue fazer melhorias, desde que o governo queira fazer. E a gente sabe que é só você ver a saúde, é só você ver a educação, é só você ver a segurança. Agora, as transportadoras, elas são particulares. E o dono, ele precisa sempre melhorar o seu processo. Quanto mais ele melhorar o processo, menor vai ser o custo dele. Então, resolver, solucionar, no final das contas, isso gera lucro para a empresa. Então, eu entendo que mais para frente esse tipo de problema não venha acontecer. Qual um outro problema que também tem na Shopee? A transportadora, você posta o produto, a mercadoria não é entregue, ela é ou atrasa ou é extraviada. Isso também acontece nas transportadoras e não é difícil dos Correios. Então isso não é um demérito somente das transportadoras. Isso também acontece com os Correios, de extraviar, de atrasar para entregar, de nunca ser entregue, do pacote sumir dentro do processo de envio. Mas, mais uma vez, quando você tem tudo documentado, tudo organizado, a Shopee ela vai te respaldar. Você pode ter um prejuízo inicial, já que o cliente ele vai abrir uma reclamação, a Shopee vai devolver o dinheiro para ele e a Shopee ela vai notificar a transportadora que aquele pedido tem que voltar. Só que vai passar 1, 2, 3 meses e aquele pedido nunca vai voltar. Mas como eu disse, se você tem tudo organizado, você vai abrir um chamado e vai dizer, olha Shopee, esse pedido foi para o cliente, travou na transportadora, o cliente já recebeu o dinheiro de volta e esse produto nunca vai voltar. Eu preciso que você me reembolse. Ela vai te reembolsar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Muitas vezes. Só que aquilo, você precisa ser organizado, que aí você vai ter o respaldo. Então, diante de tudo isso, você sempre vai ter o respaldo da Shopee. Agora vamos falar de uma coisa muito positiva, muito legal, que inclusive daqui a pouco eu vou lá no meu computador e vou te provar que isso acontece. Quando você sai dos Correios e vai para as transportadoras, naturalmente o seu volume de vendas ele aumenta. Mas por que você acha isso, Cauê? Primeiro, porque isso aconteceu em todas as minhas contas. E segundo, que existe uma lógica por trás disso e você vai entender. A Shopee, ela economiza por volta de 30% de frete utilizando as transportadoras do que os Correios. Ou seja, a Shopee ela economiza 30% só de utilizar as transportadoras ao invés dos Correios. Então pensa você como um dono de um negócio. Por um lado, você tem as transportadoras que você economiza 30% e do lado tem os Correios que você não economiza nada. Se você tivesse que dar exposição para um dos dois, para qual que você daria? Para os Correios ou para a transportadora? Obviamente que você daria para a transportadora. Então sim, a Shopee não pensa diferente de você. Então, quando você sai dos Correios para as transportadoras, naturalmente você já ganha uma exposição melhor. No mínimo, você vai ficar na frente de muito concorrente que está nos Correios. E cada vez mais a Shopee ela vai forçar esse tipo de situação, porque ela tem uma economia e não é uma economia pequena de 2, 3, 5%, é uma economia de 30%. 30%. E agora eu vou lá no meu computador e vou te mostrar um período
do mês, o mesmo período do mês que eu estava nos Correios e o mesmo período do mês que eu passei a estar na transportadora. E vai ficar... E você vai conseguir ver a diferença, tanto na parte de exposição, quanto na parte da venda, tá bom? Já estou aqui no meu computador e agora eu vou mostrar para você na prática. Essa minha conta secundária, que é a Favorita Modas, ela entrou nas transportadoras no último dia 3 de junho. Então, no dia 3 de junho foi meu primeiro dia nas transportadoras e eu fiz 148 pedidos pago. No sábado, eu fiz 238. No dia 5, 329. No dia 6, 317. No dia 7, 277. No dia 8, 184 vendas. No dia 9, 136. E no dia 10, 126. Isso num período de uma semana. Então, no dia 11, 259. E no dia 11, 259 pedidos. E aqui no dia 12, eu fiz 3.621, que foi a Spike Day. Então, você já viu aí a quantidade de pedidos. Agora, eu vou para maio. Eu vou pegar aqui, ó, a partir do dia 3, 81. Dia 4, 42. No dia 5, 656, porque foi o 5 do 5. No dia 6, 200. No dia 7, 115. No dia 8, 68. No dia 9, 82. No dia 10, 122. Então você viu que no mês de maio teve dias que eu fiz menos de 100 pedidos. Em junho, quando eu entrei nas transportadoras, não teve nenhum dia que eu fiz menos do que 100 pedidos. Na maioria dos dias foram mais de 150 pedidos. Um outro exemplo aqui que eu vou pegar. A terceira semana de junho, fiz 1.976 pedidos. A mesma semana de maio, terceira semana, 1.090 pedidos. Então assim você já conseguiu ver a diferença. E aí, meu empreendedor, gostou do vídeo de hoje? Espero que você tenha absorvido algum conhecimento. Se você tiver qualquer dúvida, pode fazer um comentário aqui nos vídeos que eu vou te responder. E caso não tenha, mesmo assim, faça um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, um comentário ou uma sugestão. Mas não deixe de deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.